Existem mais padrões de conexão entre os neurônios do nosso cérebro do que há de partículas subatômicas no universo. Contando que tenhamos cerca de 86 bilhões de neurônios e quase 100 trilhões de conexões sinápticas possíveis, é quase improvável imaginar que uma pessoa possa ter total consciência de si mesma, o que faz cientistas conhecerem assim mais do espaço e do universo do que daquilo que eles têm dentro de suas próprias cabeças. E muitos psicólogos se desbravam a fazer exatamente isso, e uma das formas é pela psicométrica. Psico sendo relativo à alma ou à psicologia em si, e métrica, uma medida. Em outras palavras, a psicométrica é uma forma de tentar categorizar e medir os nossos eventos psíquicos. E uma das formas que se faz isso é por meio de testes. Os testes psicométricos mais comuns são os testes de inteligência e QI, mas também existem os testes de personalidade, além daqueles outros que você faz quando vai tirar a carteira de motorista. No século XIX, o psiquiatra suíço Carl Jung descreve como da mesma forma que nós nascemos, com alguns órgãos físicos, como coração, pulmão, pele e outros, nós também nasceríamos com órgãos psíquicos. Pois se todos nós fôssemos subjetivos e diferentes, por assim dizer, fazer psicologia seria impossível. Mas enquanto nós temos semelhanças, é possível saber lidar conosco como seres humanos de uma forma muito mais objetiva e muito menos relativa. E muitos modelos da psicométrica tentam saber assim quais são esses órgãos psíquicos, o que é aquilo que existe de objetivo, de constante no ser humano, e como eles se encontram no nosso cérebro. E assim nasce o Big Five, ou os 5 grandes traços de personalidade. O modelo que nasce de uma análise léxica. Então, em 1930, alguns pesquisadores começam a perguntar para as pessoas como é que elas descreveriam a personalidade humana. E atingiram com isso cerca de 18 mil adjetivos como respostas. Desses 18 mil, eles conseguiram simplificar para 4 mil. E continuaram simplificando e destilando até chegar em apenas 5 traços de personalidade. A extroversão, agradabilidade, neuroticismo, conscienciosidade e abertura às experiências. O motivo para isso é que eles perceberam que as pessoas que descreviam felicidade como um traço de personalidade também poderiam descrever entusiasmo e socialização na mesma categoria. E hoje nós sabemos que pessoas extrovertidas, por exemplo, possuem todas essas características. Além disso, todos esses traços acabam mostrando alguma evidência, não só na forma que as pessoas se comportam e as outras as percebem, como também na própria ativação cerebral delas. Por exemplo, pessoas com alta extroversão têm boa relação com os caminhos dopaminérgicos do cérebro, fazendo com que elas se excitem muito mais fácil. Pessoas com alta agradabilidade, por outro lado, têm boas relações afetivas com as pessoas e são mais ligadas ao sistema límbico e cortical. Mas o que seria um traço de personalidade? Bem, um traço poderia ser visto como um tipo de subpersonalidade. Você é composto de várias pequenas partes que compõem uma unidade maior. Esse é o tema principal que nós vamos falar aqui. Os traços são elementos estáveis do seu ser. E usamos estatística para prever isso. Por exemplo, você pode ser uma pessoa social ou mais introvertida, mas isso pode também variar de situação para situação. Para isso, é usada uma curva de Gauss que define a sua propensão para um certo traço, indo de 0 até 100. Ou seja, se você tiver 60% de extroversão e alguém te chamar para ir numa festa, é possível que você tenha uma tendência de 60% para estar animado para ir, ou não para aquela festa. É uma forma simples de se ver, mas é mais ou menos assim que funciona. E com isso, diferentes traços de personalidade podem agir de forma particular. Então, enquanto a extroversão é também ligada com emoções positivas, é possível também ter alto neuroticismo ao mesmo tempo, que é ligado com as suas emoções negativas, como ansiedade, depressão e estresse. Uma pessoa com esses 2 traços, em 70 de percentil, por exemplo, pode facilmente gostar de engajar em festas, em interações sociais, por causa da sua extroversão, mas constantemente está dentro da sua cabeça sendo paranoica ao se perguntar se as pessoas ali estão gostando dela ou não, se ela está fazendo algo de errado ou esquisito, ou etc., por causa desse neuroticismo. Algo bastante comum em muitas pessoas, na verdade.
Com isso, alguns estudos mostram como entender a nós mesmos facilmente nos faz criar algumas características sociais a mais, como maior assertividade, maior autoestima e maior autoeficácia. Pois, na medida em que nós conhecemos melhor quem somos, nós também passamos a entender melhor como nos relacionar com as outras pessoas e até mesmo entender essas outras pessoas. Aqui é dizer que, se você entende os seus 5 traços de personalidade e a forma que eles se expressam em você, você acaba entendendo também que as outras pessoas também têm esses traços e que elas expressam eles da sua própria maneira. No cérebro, a ocitocina é um hormônio e neurotransmissor que prediz a nossa socialização. Sempre que vamos nos relacionar com as outras pessoas, ele está ali sendo ativado. Mulheres que estão grávidas apresentam alta ocitocina para criar um vínculo com o bebê que elas têm, especialmente ao amamentar ele. Em casos de alta agressividade, em que se aumenta o cortisol, um hormônio do estresse, por assim dizer, o nosso corpo tende a ficar bastante tenso e em estado de alerta. E se esse cortisol ficar ali por bastante tempo, ele pode acabar criando prejuízos em nós mesmos, atacando os órgãos que ele foi ativado. A menos que chegue a ocitocina, para reduzir os efeitos dele. Algo que você pode tentar fazer, então, ao conversar com outras pessoas numa situação assim, para tentar aumentar essa ocitocina ou dissipar essa raiva para algum lugar. Então, a ocitocina é um ótimo neurotransmissor de relações sociais, mas tem um grande porém nele. A ocitocina só faz isso com aquelas pessoas que nós achamos que sejam semelhantes conosco. Por isso, se você continuar conversando com a pessoa que te deixou irritada, você dificilmente vai se acalmar, pois você a vê como uma ameaça, como muito diferente de você. E a mesma coisa acontece quando nós não conseguimos ver alguma coisa em comum com os outros. Por isso, ao perceber que você tenha traços de personalidade que são comuns com as outras pessoas, é bem provável que você comece a ver essas outras pessoas de uma forma menos objetificada, menos ríspida e menos como uma ameaça. E comece a ver elas mais como semelhantes, iguais a você, já que de certa forma nós realmente somos todos iguais, e ainda que sejamos diferentes. É isso que esses traços de personalidade tentam nos dizer. Assim, o Big Five tem uma amplitude muito grande de aplicações na vida cotidiana. Sabe-se, por exemplo, que pelo menos 17% das notas que uma pessoa tem e da forma que ela aprende são determinados pelos traços de personalidade. Outras questões, como orientação política e até mesmo sexual, também acabam tendo uma influência muito grande desses traços. Em 2018, nos Estados Unidos, o principal motivo para o Mark Zuckerberg estar em corte foi exatamente por, em 2016, durante as eleições americanas, alguns engenheiros do Facebook terem traçado os perfis de personalidade de diversas pessoas na internet, supostamente vendido esses dados e então auxiliado nas eleições do Donald Trump para a presidência. Pois sabe-se que algumas pessoas, por causa desses traços, têm uma tendência a votar mais para partidos de direita e outros para partidos de esquerda. E esses dados ajudaram a divulgar propagandas e anúncios para essas pessoas. Além disso, existe uma grande base da psicologia evolucionista para explicar a evolução dos traços de personalidade pela biologia. Nós sabemos que pelo menos 50% desses traços de personalidade são geneticamente determinados, ou seja, eles vieram dos seus pais e dos seus ancestrais, e não existe nada que você possa fazer para alterar isso. Mas outros 50%, bem, eles são construídos pela sua infância, enquanto você se relaciona com as outras pessoas, consigo mesmo, enquanto você vai se desenvolvendo e aprendendo com a vida e com o mundo ao seu redor. Assim, a grande questão aqui é também mostrar como uma pessoa pode usar desses traços de personalidade de uma forma mais cultural, ainda que ela consiga respeitar, por assim dizer, a sua própria genética. Esse primeiro vídeo aqui, então, acaba sendo mais sobre conceitualizar tanto a amplitude de aplicações do Big Five quanto a sua fundamentação científica. O Big Five, assim, não é uma teoria, ou seja, ele não é algo que veio da cabeça de uma pessoa para tentar explicar como o mundo funciona. O Big Five é um modelo científico de personalidade, ou seja,
Alguns cientistas, fazendo testes no mundo, observaram alguns padrões de funcionamento nele e com isso conseguiram colocar categorias para esses padrões e conseguir os mesmos resultados testando de novo e de novo e de novo. Essa é a base do método científico, a mensuração, a visibilidade e a replicabilidade desses traços. Medida é tudo aqui, que é um problema fatal na psicologia, já que muitas das coisas que essas pessoas testam tendem a ser mais de uma forma qualitativa, não existindo muita ciência exata nisso. Por isso, modelos como o de QI e de personalidade são testes mais confiáveis que se tem nas ciências humanas, por causa dessa replicabilidade e dessa objetividade também. Todavia, isso não exclui que nós podemos comparar o Big Five com modelos mais teóricos, como das funções cognitivas do Jung, que vai ser abordado mais com profundidade no segundo módulo desse curso, apresentando uma base mais filosófica e teórica para a personalidade humana, já que não é só de ciência que se vive uma pessoa, também é preciso ter uma base muito mais ampla que envolva moralidade, espiritualidade e outras formas de motivação. Por exemplo, diversas formas alternativas de terapia também tendem a ser extremamente eficazes com pessoas. Não apenas religião e filosofia, mas coisas como música, filmes, videogames, que também podem ajudar bastante. E são coisas que promovem efeitos que a ciência dificilmente consegue fazer sozinha. Por isso, eu espero que você consiga o que esteja procurando aqui, pois eu também darei o meu melhor para explicar informações que sejam extremamente úteis para o maior número de pessoas possível. Meu nome é Júlio César e vejo você daqui a pouco.